Olá! Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Eu gostaria de te contar uma história. Vamos lá! A chave da promessa. Evelyn tinha 18 anos recém-completos quando sua vida desmoronou em um instante. Seus pais adotivos, os únicos que lhe ofereceram amor verdadeiro, incondicional e um porto seguro, faleceram de forma trágica e repentina, deixando-o completamente sozinho diante de uma família que jamais o aceitou de fato, tratando-o com frieza e desdém. Para esses parentes distantes e indiferentes, ele era apenas um bastardo, uma sombra indesejada, alguém sem direito à herança, afeto ou a um legítimo sentimento de pertencimento. Sua chegada à vida do casal fora inesperada e quase mística. Em uma noite chuvosa e ventosa, um bebê recém-nascido e envolto em manta simples foi deixado à porta com uma carta selada e uma pequena chave antiga, feita de latão e com detalhes intrincados, envolta cuidadosamente em um pedaço de tecido roxo aveludado. A carta, escrita em uma caligrafia elegante, dizia: "A quem escolher amar este pequeno, que sejam corações maravilhosos. Esta chave pertence a uma casa que será de vocês até que ele alcance a maioridade. Que ela seja abrigo, aconchego e onde o amor floresça, puro e inabalável." Tomados por um sentimento inexplicável de ternura e destino, o casal se mudou imediatamente para a casa mencionada, uma pequena residência charmosa e um tanto rústica, afastada do burburinho, cercada por árvores antigas de copa frondosa e o silêncio acolhedor e profundo da vila. Ali, criaram Evelyn com carinho infinito, ensinamentos valiosos e uma leveza que preencheu cada cômodo. Ele cresceu entre risos contagiantes, broncas carinhosas que sempre terminavam em abraços e lições profundas sobre a vida e o respeito. Brincava na lama com a inocência da infância, ouvia a mãe preocupada com seus tombos e arranhões nos joelhos, tomava broncas para comer verduras, precisa crescer forte para explorar o mundo. E ria quando o pai, com um sorriso no rosto, reforçava: "Verdura é comida de guerreiro, meu filho." Ela dizia, com afeto que transbordava nos olhos: "Tenho 2 filhos, um bebê que cresceu demais e um crianção gigante que não para quieto. Os 2 me dão um trabalho danado, mas são minha vida, meu universo inteiro." Com o pai, Evelyn aprendeu a caçar pequenos animais, pescar nos riachos próximos, armar acampamentos sob o céu estrelado e a ler as constelações. Com a mãe, a cozinhar pratos simples e saborosos, costurar pequenos remendos nas roupas e cuidar do lar com carinho, mesmo achando chato às vezes, adorava cada momento ao lado dela, aprendendo. Mas fora daquele mundo protegido e feliz, os parentes os observavam com um desprezo visível e cortante. Diante da rejeição constante e dolorosa, seus pais decidiram se mudar para a cidade grande, guardando a existência da casa na vila em segredo, como um relicário silencioso e sagrado, intocável. Na cidade, construíram um negócio próspero e uma nova casa confortável, vivendo felizes ao lado de Evelyn até que a morte, cruel e inesperada, os separou. Os parentes, ávidos por posses, tomaram tudo, exceto a pequena casa na vila, agora esquecida e envolta em memórias. No dia do enterro, sob olhares frios e distantes que não ofereciam consolo, Evelyn, com a voz embargada pela dor, prometeu a si mesmo e aos seus pais: "Prometo viver, não apenas existir. Prometo ser feliz, apesar de toda a dor. E prometo que o lugar que vocês criaram com tanto amor e que me abrigou na infância será, um dia, meu recomeço, meu refúgio e meu lar novamente." Assim que a promessa solene e carregada de emoção ecoou em seu próprio coração, Evelyn sentiu a necessidade urgente de se desculpar com os pais, mesmo que apenas em pensamento. Ele sussurrou, a voz quase inaudível, um pedido de perdão por ir embora, por ter que deixá-los ali, mas reforçou sua intenção inabalável de cumprir o que jurara: viver feliz, honrando a memória deles com cada novo fôlego. Despediu-se dos túmulos dos pais, onde a terra recém-revolvida parecia ainda chorar, sentindo o peso da decisão em seus ombros. Com um esforço imenso, Evelyn se levantou do chão frio, suas pernas vacilantes, mas sua resolução firme. Saiu do cemitério com os olhos ainda marejados de lágrimas, que teimavam em rolar pelo rosto pálido, e o peito apertado pela angústia da perda. Ele prometeu voltar, ao menos para visitá-los quando a dor diminuísse e a vida se estabilizasse, mas sabia que isso demoraria um pouco. Primeiro, precisava buscar seu novo começo, a base para a felicidade que havia prometido.
Chegou até a estrada principal, onde o som do tráfego parecia um choque após o silêncio do luto. Parou um táxi amarelado, um refúgio improvisado, e pediu que o levasse até o dormitório estudantil, o único lugar que ainda restava onde poderia passar a noite na cidade. Apesar de ter concluído seus estudos havia pouco tempo, o amanhã traria a necessidade urgente de um lugar fixo para morar, um verdadeiro teto que fosse seu. Ao chegar no pequeno quarto do dormitório, que parecia ainda menor e mais vazio agora, ele tirou as roupas escuras do velório, que pesavam com o luto, e vestiu seu pijama, buscando um mínimo de conforto. Em seguida, com uma determinação silenciosa, começou a organizar o pouco de roupas que lhe sobraram, aquelas que, por sorte, não foram tomadas pelos parentes por estarem guardadas ali em seu dormitório. Mesmo com a escassez de pertences, ele sabia que precisaria se preparar e organizar cada detalhe para essa nova caminhada que teria pela frente, uma jornada incerta, mas cheia de propósito. Ao terminar de colocar as poucas peças de roupa em sua mochila surrada, Evelyn se dirigiu à cama, afundando no colchão macio, mas incapaz de encontrar paz. Tentava se organizar mentalmente, mas a dor lancinante da perda o dominava, sufocando qualquer pensamento lógico. Deitou-se, os olhos fixos no teto, e pensou se realmente conseguiria cumprir a promessa de viver e ser feliz sem seus pais ao lado. Foi então que algo o puxou para as lembranças vívidas da infância, da pequena casa afastada na vila, aquele santuário de amor cuja existência só ele e seus pais sabiam. Naquele instante, uma certeza se acendeu em seu coração, ele se decidiu. Seu recomeço seria ali, naquele lugar mágico, onde foram os melhores anos de sua vida e onde as raízes do seu ser foram plantadas. Com a decisão tomada e um leve sopro de esperança finalmente acendendo em seu peito, Evelyn sentiu a sonolência puxá-lo. Aos poucos, seus olhos se fecharam, e ele mergulhou em um sono profundo e reparador. Foi então que, como um bálsamo para a alma, seus pais vieram em seu sonho. No reencontro onírico, Evelyn não conseguiu falar, mas ouviu suas vozes familiares e reconfortantes. Evelyn, meu bebê, disseram, com a mesma doçura de sempre. Queremos pedir desculpas. Deixamos você sozinho e tão cedo, mas saiba que foi a vida, não nossa vontade. Queremos que viva feliz e que busque o melhor para você. Sabemos que é capaz, Evelyn. Te amamos muito e estaremos sempre com você, torcendo por todas as muitas conquistas que terá. Nós, querido Evelyn, sempre estaremos aqui, em seu coração, e te amamos muito. Aquelas palavras, carregadas de amor e encorajamento, preencheram seu ser. E assim, com a primeira nesga de um raio de sol pálido e dourado entrando pela janela do dormitório, Evelyn acordou. Seus olhos estavam cheios de água, mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de uma emoção profunda. Uma sensação quente e familiar, como o abraço apertado e protetor que seus pais costumavam lhe dar, envolveu-o completamente. Ele se levantou da cama com uma nova energia, foi até o banheiro e jogou água fria no rosto, sentindo a determinação crescer em seus olhos. Era como se o sonho tivesse trazido a resposta final, a confirmação para a decisão que o impulsionava, partir imediatamente para aquela casa, o refúgio da infância, que lhe havia sido deixado. Ali, longe dos olhares gélidos e do ódio silencioso dos parentes de seus pais, ele começaria tudo de novo. Evelyn se arrumou rapidamente, vestindo as poucas peças de roupa limpas que possuía. Pegou sua mochila, agora contendo todas as suas posses, um fardo leve de bens materiais, mas pesado em esperança. Com um aceno determinado, despediu-se do chefe do dormitório, um senhor de semblante cansado que havia permitido sua estadia por mais uma noite em consideração à sua situação. Evelyn saiu e caminhou com propósito até a estrada principal, onde esperaria pelo ônibus que o levaria à minúscula vila onde passará a infância. Por mais que a casa estivesse um tanto afastada do vilarejo principal, ele ainda se lembrava das ruas de terra batida, do cheiro de fumaça de lenha no ar e das poucas lojinhas que compunham o coração daquele lugar. No ponto de ônibus, comprou uma passagem para a vila, e o motorista, um homem de rosto marcado pelo tempo, o encarou com uma expressão de surpresa. Era raro ver jovens indo para lá, a menos que fosse para visitar algum parente idoso. Para muitos, aquele lugar não passava de um fim de mundo, um vilarejo esquecido onde o tempo parecia andar mais devagar. Mas para Evelyn, era o seu começo.
o motorista, sem fazer muitas perguntas além do destino, vendeu-lhe a passagem. Evelyn seguiu para dentro do ônibus, sentando-se em um dos assentos mais ao fundo, perto da janela. Ao olhar para fora e ver a paisagem da cidade começar a se afastar, ele pensou em tudo o que havia passado ali com seus pais, as alegrias e, mais recentemente, a dor avassaladora. Mas, com um esforço consciente, ele colocou em sua mente que estava indo para o lugar onde teve apenas lembranças boas e felizes com eles, um lugar de recomeço e de paz. Depois de 3 longas horas de viagem, a paisagem urbana foi lentamente substituída por campos verdes e colinas suaves, até que o ônibus parou na pequena e familiar vila. Ao descer, Evelyn olhou em volta, absorvendo cada detalhe. O tempo parecia ter parado ali, nada havia mudado significativamente desde sua infância, 5 anos atrás. A mesma poeira fina cobria as ruas de terra, e o ar ainda trazia o suave aroma de fumaça de lenha e terra molhada. Até a pequena venda, com sua fachada de madeira desbotada, permanecia intacta, a mesma onde seu pai comprava seu doce favorito, um pequeno bolinho de mel que era um segredo entre eles. Ao chegar em casa, sua mãe sempre perguntava se ele tinha comido muito doce, e seu pai, com um sorriso cúmplice, piscava para Evelyn, como um sinal de que aquilo seria o segredo deles. A cumplicidade durava até o dia em que ele ia à vendinha com a mãe e o dono oferecia outro doce, revelando que seu pai sempre comprava guloseimas para ele. Nessas ocasiões, sua mãe comprava o doce, mas avisava que, ao chegar em casa, teria uma conversa séria com o pai. Uma pontada de nostalgia agridoce atingiu Evelyn, trazendo-lhe de volta a todas essas memórias. Foi quando um senhor de cabelos brancos, que observava a cena da porta da vendinha, o trouxe de volta à realidade, perguntando se ele estava interessado em algo ou se viera visitar algum parente. Evelyn, com um pequeno sorriso, respondeu que havia voltado para morar ali, e que as lembranças do lugar o haviam inundado. Desculpando-se pela distração, Evelyn saiu da frente da vendinha e caminhou em direção a uma pequena estrada de terra que levava para fora do vilarejo. A trilha parecia abandonada, como se ninguém mais a usasse há anos, com mato alto nas laterais e galhos secos espalhados pelo chão. Mas com uma coragem renovada, ele entrou na pequena estrada. Após cerca de 10 minutos de caminhada sob o sol da tarde, ele finalmente chegou à casa. Ela estava lá, um pouco mais envelhecida e com a pintura descascada, mas ainda de pé, como se o esperasse pacientemente. Evelyn, com o coração batendo forte, aproximou-se devagar, estendendo a mão para tocar a porta de madeira desgastada. Assim que seus dedos roçaram a superfície, várias lembranças vívidas vieram à sua mente como uma torrente, a voz de sua mãe gritando para ele não ficar correndo para não se machucar, a bronca carinhosa para tomar um banho e se apressar para o jantar, os ecos de risadas e de uma felicidade simples e plena. A casa era mais do que paredes e um telhado, era o invólucro de sua infância, de seus pais, de seu amor. E agora, seria seu recomeço. Obrigado por assistir até o final. Em breve trarei a continuação dessa história, então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vem muita coisa boa por aí.